Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as últimas informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco fez uma sondagem pelo meia Gabriel Bochila, do Operário do Paraná. O jogador foi um dos destaques durante a decisão na Copa do Brasil, né? Os jogos aí de mata-mata, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, que foi disputado com jogo de ida, 1-1, entre Operário e Vasco, jogando em Ponta Grossa, e 1-1, jogando em São Januário. A disputa foi para os pênaltis, né? E o Vasco conseguiu eliminar o Operário, com grande destaque aí do nosso goleiro Léo Jardim, que pegou aí 3 defesas de pênalti dificílimas. E a gente vai falar aqui também do Léo Jardim, né? Mas como já virou uma novela, essa renovação entre Léo Jardim e Vasco está emperrada. A gente vai deixar aí para o final do vídeo para estar trazendo aí as informações sobre a renovação aí do Léo Jardim. E o Gabriel Bochila, em 2025, tem 8 gols aí pela equipe do Operário em 29 jogos e 3 assistências. Números aí interessantes, né? Do meio campo, Gabriel Bochila, que também já teve passagens aí pelo Coritiba, São Paulo Internacional, Stade de Liège, que é um clube aí que a 77 já foi dona, né? A dona da SAF do Vasco. E também já teve passagem também pelo Mônaco da França, uma passagem relâmpago, né? Acho que só jogou um jogo pela equipe do Mônaco da França. Gabriel Bochila é um jogador que se destacou muito, né? Principalmente nesses jogos contra o Vasco, né? Jogo de ida e volta. No jogo de ida ele fez um gol, né? Que foi o gol aí de empate do Operário do Paraná, né? Contra o Vasco. E Gabriel Bochila despertou interesse da diretoria do Vasco, né? E a diretoria do Vasco fez uma sondagem pelo Gabriel Bochila e de repente Gabriel Bochila pode ter aí uma proposta até mesmo oficial nessa janela que vai abrir. E de repente ele pode vir até reforçar o Vasco. Isso vai depender também aí, né, se o jogador vai aceitar, né, a proposta do Vasco e também se o clube do Operário do Paraná vai liberar o jogador. Mas ainda é muito cedo. O Vasco fez apenas uma sondagem aí, né, fez uma consulta para saber aí as condições para contratar Gabriel Bochila, que no Transfer Market está avaliado em 800 mil euros. É um número aí que para o Vasco não seria problema, né? Até porque o Vasco pagou aí cerca de 3 milhões no Lloyd, 3 milhões e meio no Nuno, 2 milhões e meio no Garré. Então 800 mil euros números aí que se encaixa aí, né? Nos padrões aí da diretoria do Vasco. E é isso, torcedor. E a gente vamos pular aqui para outra informação, até porque no vídeo de hoje tem muitas informações aqui para a gente trazer para vocês, inclusive sobre a nota da Força Jovem do Vasco em relação ao Léo Jardim. A Força Jovem soltou uma nota, e a gente vai ler aqui para vocês entender a nota aí que a Força Jovem soltou, né? Em relação ao Léo Jardim e também aí pelo que o Léo Jardim pediu, né, ao Vasco. O Léo Jardim, seu empresário, pediu 1,5 milhão para renovar com o Vasco e a Força Jovem se incomodou. E cara, a gente vai ler aqui, depois eu vou deixar minha opinião, no caso, né, para estar falando sobre essa nota e também, né, sobre o que eu vejo aí, né, sobre essa renovação do Léo Jardim, porque está totalmente emperrada e a gente não sabe como será o fim dessa novela. O Léo Jardim tem seu contrato se encerrando com o Vasco no final desse ano de 2025, já pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano. Na cláusula aí do Léo Jardim, né, no contrato do Léo Jardim, no caso, tem aí gatilhos que o Léo Jardim pode renovar seu contrato com o Vasco se participar de 60% das partidas aí que o Vasco disputar no ano. Mas agora com o Vasco, né, chegando aí nos playoffs da Sula e também da Copa do Brasil, essa meta aí fica um pouquinho distante de ser batida.
Graças a Deus, né? Se o Vasco fosse eliminado de uma dessas competições, a princípio Léo Jardim renovaria automaticamente com o Vasco. A gente vai ler aqui o trecho aqui da nota que a Força Jovem do Vasco soltou em relação aí ao Léo Jardim, né? E sua pedida também. Vamos lá? Força Jovem Vasco, Léo, te criticamos quando necessário e aplaudimos quando merecido. Em toda a história foi assim, nem os maiores ídolos do clube foram isentos de críticas, vaias e cobranças. Ninguém é insubstituível e muito menos maior que o Vasco. Concordem. Força Jovem aí dando papo reto e depois eu vou deixar minha opinião sobre essa nota aí, que é uma nota muito importante e os bastidores dessa nota aí repercutiu dentro de São Januário, repercutiu muito forte também fora de São Januário, né? Já perdemos muitos craques, bons jogadores, e em nenhuma dessas ocasiões foi o fim para nós. Se para ficar aqui você exige um salário superior a R$1 milhão, pois bem, muito obrigado pelos serviços prestados e boa sorte no decorrer da sua carreira. Não temos dúvidas que encontraremos bons goleiros que, assim como você, sequer tinha oportunidade no antigo clube e por um salário justo, sem forçação de barra. Não adianta querer tirar proveito da carência da torcida para forçar a diretoria a pagar um salário exorbitante. Não somos emocionados e não toleramos tal medida. Se quiser ficar, continuaremos o apoiando. Se não quiser, pode começar a treinar separado e dar lugar a quem realmente quer vestir e defender a Cruz de Malta. Assinado Força Jovem do Vasco. Concordo em muitas coisas aí, né, sobre essa nota, principalmente na questão que aqui no Vasco não tem nenhum jogador insubstituível. Isso é a realidade, né? Temos que concordar, até porque já teve aí diversos jogadores que era, no caso, insubstituível, né? E, no caso, saíram. Uns saíram pela porta da frente e outros aí pela porta de trás, né? Mas, no caso, tudo passou, mas o Vasco ficou aí, né? O Vasco é maior do que qualquer jogador, independente se Léo Jardim é um ótimo goleiro, é um goleiro com nível técnico elevado, mas, no caso, isso não é um caso, né? O Léo Jardim está pedindo um salário exorbitante, assim como diz aí na nota que a Força Jovem soltou, R$1,5 milhão, na minha opinião. Não é um salário aí fácil de ser pago, né? Apesar que o Vasco já pagou esse mesmo salário, né? Ainda paga, né, para o Payet e para o Felipe Coutinho, até porque os dois ainda têm contrato com o Vasco. O Payet já está de saída, inclusive vai antecipar a sua saída, né? O próprio Carlos Amodeu já deixou bem claro que decide rescindir aí de modo antecipado o contrato do Payet. Então o Payet já está de saída e para mim já não é nenhuma novidade. Já tinha citado aqui algumas vezes aqui no canal que o Payet já está de saída e para mim já deu também, né? Esse ano de 2025 o Payet não fez praticamente nada, muito abaixo. O Payet sim teve uma boa fase, né, em 2023, assim que ele chegou jogou muito, mas depois aí em 2024 teve altos e baixos. Em 2025 teve mais baixos que altos, então já chegou aí ao fim, né, o ciclo entre Payet e Vasco, e boa sorte aí pro Dimitri Payet. E cara, eu concordo com a nota da Força Jovem em relação, né, que nenhum jogador é insubstituível, e até desejo aí que em caso de saída do Léo Jardim que ele tenha aí uma boa sorte no decorrer da sua carreira, mas a gente tem que ser muito sincero que o Vasco, para repor um goleiro no mesmo nível do Léo Jardim a essa altura do campeonato, chegamos aí no meio do ano, será muito difícil, será praticamente impossível o Vasco conseguir repor um goleiro à altura do Léo Jardim. Mas
A gente tem também, né, um goleiro, Daniel Fusato, que é um goleiro que tem passagens aí pela Europa. De repente, por que não dar uma chance aí pro Daniel Fusato demonstrar, né, o porquê está no Vasco? Daniel Fusato, que é o reserva do Léo Jardim, que tem passagem também pelo Palmeiras, né, aqui no Brasil, e passagens aí pela Europa. Ele inclusive fez 2 jogos, né, nesse campeonato carioca, que foi das fases iniciais aí do carioca, as 2 primeiras rodadas. E cara, o Vasco vendendo o Léo Jardim, ou até mesmo recebendo uma compensação financeira, de repente, não seria aí um caos, né, em relação ao Léo Jardim saindo, o Vasco recebendo alguma coisa. Mas infelizmente, pelo decorrer, né, dessas negociações, e agora com a classificação do Vasco para os playoffs da Sula e também para as oitavas de finais da Copa do Brasil, agora esse gatilho aí do contrato com o Léo Jardim, dos 60% dos jogos, fica mais longe aí de ser ativado, né, automaticamente, então complica um pouco. E agora o Léo Jardim, né, se realmente ele querer sair, ele pode sim assinar um pré-contrato no meio do ano e não tem nada o que fazer, né? Ficaria muito triste, sim. Léo Jardim vem salvando o Vasco desde o primeiro dia que ele botou essa camisa, mas como a própria nota da Força Jovem falou aí, nenhum jogador é insubstituível, nenhum jogador é maior que o Vasco. Isso eu concordo. O Léo Jardim não é maior que o Vasco. Se ele quer sair, sim, boa sorte. Se também quiser ficar, a gente vai apoiar. Eu concordo sim com essa nota da Força Jovem. Parabéns aí para a Força Jovem. O Léo Jardim e seu empresário está se aproveitando realmente da torcida carente aí do Vasco, né? Tem muitos vascaínos aí carentes. Tem muitos vascaínos que é integrante aí dessa organizada aí, a Vaz Mongol, né? Tem torcedor aí que, meu Deus do céu, que bate palma aí pra maluco dançar. E é isso que o empresário e o jogador faz, né? Aproveita da carência da torcida, da carência aí dos mongóis e também se aproveita também do próprio Vasco, né? Que deixa a desejar, o Pedrinho e sua diretoria incompetente, que tem uma dívida aí de 1,5 milhão com o Léo Jardim em relação a luvas, que ainda não pagou, quer pagar de forma parcelada. Inclusive a última proposta que o Vasco fez de renovação, um salário na casa dos 900 mil, mais aí pagamento das luvas parceladas, e no caso o Vasco pagaria no caso aí os direitos de imagem, né, em luvas do Léo Jardim, junto com o salário, né, diluído aí no tempo de contrato. O contrato que o Vasco fez com o Léo Jardim foi até 2030. Um novo contrato aí de renovação, né, que o Vasco fez, a proposta no caso, de 900 mil por mês, mais luvas de direitos de imagem diluído e um vínculo até 2030. Então, agora eu vou deixar aqui a opinião. Falei tudo, né, positivamente sobre a opinião dessa nota da Força Jovem. Gostei sim da nota que a torcida postou, mas isso aí acabou também, né, botando uma pressão no próprio Léo Jardim, no seu empresário, e também na diretoria do Vasco. E agora eu vou falar aqui, né, o outro lado da moeda. Gostei da nota da Força Jovem em falar que nenhum jogador é insubstituível, nenhum jogador é maior que o Vasco. Mas agora a gente vê que essa nota pode ter aí um lado negativo, né, sobre a sua repercussão dentro do clube. Isso pressiona mais ainda essa diretoria incompetente e também pode deixar aí o empresário do Léo Jardim e o próprio jogador também, né, mais pé da vida, né, e também fazer com que eles agora, né, realmente não queira aí, né, facilitar para renovar com o Vasco e realmente acelere aí a sua saída do clube.
porque uma nota dessa foi um pouco pesada, né? Eu acho que não seria necessário nesse momento a Força Jovem soltar essa nota, mas isso aí é só uma questão de opinião. Gostei da nota, mas eu acho que não foi o momento específico aí para soltar uma nota dessa, até porque as negociações ainda estão em andamento. Léo Jardim ainda é jogador do Vasco, ainda não assinou um pré-contrato com nenhum outro clube, e a gente não tem informação de nenhuma negociação do Léo Jardim com nenhum outro clube aí por debaixo do pano. A gente não pode vir aqui desmerecer o jogador, chamar ele de mercenário, tomar nenhuma atitude precipitada, mas nenhum jogador é maior que o Vasco. Essa é a realidade. Se Léo Jardim querer sair, boa sorte. Aqui no Vasco já passou Romário Edmundo, já passou Roberto Dinamite, já passou Euler, já passou Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, já passou também Felipe, que inclusive como dirigente não curto, mas como jogador jogou muita bola. E cara, todos esses jogadores que eu falei, nenhum deles joga ainda no Vasco, né? E o Vasco continuou, o Vasco não acabou, o Vasco passa por dificuldades, o Vasco ainda está longe de ser um clube totalmente estruturado, né? O Vasco está longe aí de ter uma saúde boa, né? Financeiramente falando, mas a gente está aí sobrevivendo contra tudo e contra todos. Não é por causa de nenhum jogador que o Vasco vai acabar. E é isso, cara. Desejo que o Léo Jardim fique, mas se Léo Jardim sair e não vir nenhum outro jogador, vou apoiar o Daniel Fusato e o grande goleiro que o Vasco tem aí da base, que é o Gabriel. Felipe Gabriel, né, no caso, que é um goleirão aí da base, que já vem aí sendo relacionado aí nos profissionais, entre outros jogadores aí, né, que também acho que deve ter mais chances aí nos profissionais, como o GB, como o Zucarello, como o Euler, como o Paulinho, também como até mesmo um garoto do Sub-17, Medina, e outros jogadores aí também, Lincoln, esses jogadores aí que vêm, inclusive, treinando com o time profissional do Vasco, né? O técnico Fernando Diniz vem utilizando esses jogadores aí nos treinamentos. Espero que esses jogadores aí venham ter mais chance, principalmente esse goleiro, Felipe Gabriel, que é um prodígio, é um grande jogador. É um goleiro aí que tem um futuro muito promissor. De repente, com a saída do Léo Jardim, Fusato e o próprio Felipe Gabriel, né, vem aí suprir bem aí a saída do Léo Jardim. E agora a gente vai para outra informação para finalizar o vídeo. O CEO do Vasco, Carlos Almodeu, né, no sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil, na CBF, ele em entrevista deixou bem claro que o Vasco se aproxima de estar anunciando, né, principalmente nesses próximos dias, né, de repente não sai essa semana, de repente pode sair na outra. O Vasco pode estar vindo a anunciar o seu novo diretor executivo. O Vasco está sem diretor executivo desde a saída do Marcelo Santana, há mais de 20 dias. E o Vasco está negociando com o Eduardo, ex-Botafogo, e também está atualmente aí no Avaí, teve passagem também pelo Bahia. Eduardo Ximenes, no caso, né? O Vasco, inclusive, já fez até proposta para o Eduardo. E aqui eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, que me deu um branco. Que no caso é o outro diretor executivo aí que o Vasco tem desejo, inclusive é o principal nome da diretoria do Vasco, que é o Bruno Costa, ex-Fortaleza. É o favorito para ser o novo diretor executivo do Vasco. O Bruno Costa saiu do Fortaleza em abril e é o principal nome da diretoria do Vasco, né, para substituir a saída do Marcelo Santana.
E essas as informações, torcedor. Bruno Costa e o Eduardo Freland, me desculpa, eu tinha esquecido o sobrenome dele. Eduardo Freland, né? Eu falei aqui Eduardo Ximenes, acabei me equivocando. Eduardo Ximenes aí, Eduardo Freland quer dizer que é o ex-diretor executivo do Botafogo. Ele também aí pode vir a suprir, né, a saída do Marcelo Santana e ser preenchido aí no cargo de diretor executivo, caso acerte com o Vasco. O Vasco, inclusive, já fez proposta, o Eduardo Freland. E o nome favorito, né, o principal nome aí, que é um desejo da diretoria e do Pedrinho, é o Bruno Costa, que é ex-Fortaleza. E essas as informações. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de deixar aquele likezão, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto aí, fica com Deus, saudação vascaína.